Amadas e amados, vamos continuar a leitura do livro Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4, tópico: Ressurreição e Reencarnação. A reencarnação fazia parte dos dogmas judeus sob o nome de ressurreição. Somente os saduceus pensavam que tudo acaba com a morte e não acreditavam em ressurreição. As ideias dos judeus sobre esse ponto, assim como sobre muitos outros, não eram claramente definidas, porque só tinham noções vagas e incompletas sobre a alma e sua ligação com o corpo. Acreditavam que um homem que tenha vivido poderia reviver sem se darem conta com precisão da maneira pela qual isso podia acontecer. Designavam pela palavra ressurreição o que o Espiritismo chama mais judiciosamente de reencarnação. Com efeito, a ressurreição supõe um retorno à vida do corpo que morreu, o que a ciência demonstra ser materialmente impossível, sobretudo quando os elementos desse corpo estão desde muito tempo dispersos e absorvidos. A reencarnação é o retorno da alma ou espírito à vida corporal, mas em um outro corpo formado novamente para ele e que nada tem em comum com o antigo corpo. A palavra ressurreição podia assim se aplicar a Lázaro, mas não a Elias, nem aos outros profetas. Se, portanto, segundo sua crença, João Batista era Elias, o corpo de João não podia ser o de Elias, já que João fora visto em criança, e seu pai e sua mãe eram conhecidos. João podia, pois, ser Elias reencarnado, mas não ressuscitado. Ora, havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um senador dos judeus. À noite foi encontrar Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que vens da parte de Deus para nos instruir como mestre, pois ninguém poderia fazer os milagres que fazes, se Deus não estivesse com ele. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nicodemos lhe disse: como pode nascer um homem que já é velho? Pode voltar ao seio de sua mãe para nascer outra vez? Jesus lhe respondeu: em verdade eu te digo, se um homem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te espantes com o que te digo, que é preciso nascer de novo. O Espírito sopra onde quer, ouves sua voz, mas não sabes de onde vem, nem aonde vai. Assim acontece com todo homem que nasceu do Espírito. Nicodemos lhe respondeu: como isso pode acontecer? Jesus lhe disse: és mestre em Israel e ignoras essas coisas? Em verdade eu te digo que nós só dizemos o que sabemos e só damos testemunho do que vimos. Porém, vós não acolheis nosso testemunho. Mas se não acreditais em mim quando vos falo das coisas da terra, como acreditareis em mim quando vos falar das coisas do céu? A ideia de que João Batista era Elias e que os profetas podiam reviver na terra encontra-se em muitas passagens dos evangelhos, notadamente nessas acima relatadas. Se essa crença fosse um erro, Jesus não deixaria de combatê-la, como combateu tantas outras. Longe disso, ele a sanciona com toda a sua autoridade e faz dela um princípio e uma condição necessária. Quando diz: ninguém pode ver o reino do céu se não nascer de novo. E ele insiste acrescentando: não te espantes disso que te digo, que é preciso nascer de novo. Estas palavras, se um homem não renasce da água e do Espírito, foram interpretadas no sentido da regeneração pela água do batismo. Mas o texto primitivo trazia somente: não renasce da água e do Espírito, ao passo que em certas traduções substitui-se a do Espírito por do Santo Espírito, o que não corresponde ao mesmo pensamento. Esse ponto capital sobressai dos primeiros comentários feitos sobre o Evangelho, assim como será um dia constatado sem possibilidade de equívoco. Para compreender o verdadeiro sentido dessas palavras, é preciso igualmente
se reportar a significação da palavra água, que não era empregada em sua acepção própria. Os conhecimentos dos antigos sobre as ciências físicas eram muito imperfeitos. Acreditavam que a Terra tinha saído da água e é por isso que olhavam a água como elemento gerador absoluto. É assim que no Gênesis se diz: o Espírito de Deus era levado sobre as águas, flutuava à superfície das águas, que o firmamento seja feito sobre as águas, que as águas que estão sob o céu se reúnam em um único lugar, e que o elemento árido apareça, que as águas produzam os animais vivos que nadem na água, e as aves que voem sobre a terra e sob o firmamento. Conforme essa crença, a água tornara-se o símbolo da natureza material, como o Espírito era o símbolo da natureza inteligente. Estas palavras, se o homem não renasce da água do Espírito, ou em água e em Espírito, significam, pois, se o homem não renasce com seu corpo e sua alma, é nesse sentido que foram compreendidas no princípio. Essa interpretação é, aliás, justificada por estas outras palavras: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Jesus faz aí uma distinção concreta entre o Espírito e o corpo. O que é nascido da carne é carne, indica claramente que só o corpo procede do corpo, e que o Espírito é independente do corpo. O Espírito sopra onde quer, ouves sua voz, mas não sabes de onde vem, nem aonde vai. Pode ser entendido como o Espírito de Deus, que dá vida a quem quer, e como a alma do homem. Nessa última acepção, não sabes de onde vem, nem aonde vai, significa que não se sabe nem o que o Espírito foi, nem o que será. Se o Espírito ou alma fosse criado ao mesmo tempo que o corpo, saberia de onde ele vem, pois seu começo seria conhecido. Em todo caso, essa passagem é a consequência do princípio da preexistência da alma e, por conseguinte, da pluralidade de existências. Ora, desde o tempo de João Batista até o presente, o reino dos céus se toma pela violência, e são os violentos que o arrebatam. Até João, todos os profetas, assim como a lei, profetizaram. E se quereis compreender o que vos digo, é ele próprio Elias que deve vir. Ouça aquele que tem ouvidos para ouvir. Se o princípio da reencarnação expresso em João podia, a rigor, ser interpretado em um sentido puramente místico, não poderia se dar o mesmo nessa passagem de Mateus, que não deixa possibilidade de equívocos. É ele próprio, o Elias, que deve vir. Não há aí nem figura, nem alegoria. É uma afirmação categórica. Desde o tempo de João Batista até o presente, o reino dos céus se toma pela violência. O que significam essas palavras, já que João Batista vivia ainda naquele momento? Jesus as explica dizendo: se quereis compreender o que digo, é ele próprio Elias que deve vir. Ora, João não sendo outro senão Elias, Jesus faz alusão ao tempo em que João vivia sob o nome de Elias. Até o presente, o reino dos céus se toma pela violência. É uma outra alusão à violência da lei mosaica que comandava o extermínio de infiéis para se ganhar a terra prometida, paraíso dos hebreus. Ao passo que, segundo a nova lei, o céu se ganha pela caridade e a doçura. Depois acrescenta: ouça aquele que tem ouvidos para ouvir. Essas palavras tão frequentemente repetidas por Jesus dizem claramente que nem todos estavam em estado de compreender certas verdades. Aqueles de vosso povo que tiverem sido mortos viverão de novo. Aqueles que estavam mortos em meio a mim ressuscitarão.
Despertai do sono e cantai os louvores de Deus. Vós que habitais o pó, porque o orvalho que cai sobre vós é um orvalho de luz, e porque vós arruinareis a terra e o reino dos gigantes. Essa passagem de Isaías também é muito explícita. Aqueles de vosso povo que tiverem sido mortos viverão de novo. Se o profeta tivesse ouvido falar da vida espiritual, se quisesse ter dito que aqueles que tinham morrido não estavam mortos em espírito, teria dito: vivem ainda, e não viverão de novo. No sentido espiritual, essas palavras seriam um contrassenso, pois implicariam uma interrupção na vida da alma. No sentido de regeneração moral, seriam a negação das penas eternas, pois estabelecem, em princípio, que todos aqueles que estão mortos reviverão. Mas quando o homem é morto uma vez e seu corpo separado de seu espírito é consumido, em que ele se torna? O homem morrendo uma vez poderia reviver de novo? Nesta guerra em que me encontro todos os dias de minha vida, espero que chegue minha transformação. Quando o homem morre, ele perde toda a sua força, expira. Depois, onde ele está? Se o homem morre, reviverá? Expirarei todos os dias de meu combate até que me aconteça alguma transformação? Quando o homem morre, vive ainda, findando-se os dias de minha existência terrestre. Esperarei, pois, voltarei de novo a ela. O princípio da pluralidade de existência está claramente expresso nessas três versões. Não se pode supor que Jó quisesse falar da regeneração pela água do batismo, que ele certamente não conhecia. O homem, tendo morrido uma vez, poderia reviver de novo? A ideia de morrer uma vez e reviver implica a de morrer e reviver várias vezes. A versão da igreja grega é ainda mais explícita. Se tanto é possível. Acabando os dias de minha existência terrestre, eu esperarei, pois voltarei a ela. Isto é, eu voltarei à vida terrestre. Isso é tão claro como se alguém dissesse: eu saio de minha casa, mas voltarei a ela. Nesta guerra em que me encontro todos os dias de minha vida, espero que minha transformação chegue. Jó quer falar evidentemente da luta que sustenta contra as misérias da vida. Espera sua transformação, isto é, ele se resigna. Na versão grega, eu esperarei parece antes se aplicar à nova existência. Quando minha existência terrestre tiver acabado, eu esperarei, pois voltarei a ela. Jó parece se colocar após sua morte, no intervalo que separa uma existência da outra, e dizer que ali esperará seu retorno. Portanto, não é duvidoso que, sob o nome de ressurreição, o princípio da reencarnação fosse um dos princípios fundamentais dos judeus. Ele é confirmado por Jesus e os profetas de modo formal. Do que se segue que negar a reencarnação é renegar as palavras do Cristo. Um dia suas palavras serão autoridade sobre esse ponto, assim como sobre muitos outros, quando se meditar nelas sem opinião preconcebida. Mas a essa autoridade, do ponto de vista religioso, vem juntar-se do ponto de vista filosófico a autoridade das provas que resultam da observação dos fatos. Quando se quer remontar os efeitos às causas, a reencarnação aparece como uma necessidade absoluta, como uma condição inerente à humanidade, numa palavra, como uma lei da natureza. Revela-se pelos resultados de uma maneira material, por assim dizer, como um motor oculto revela-se pelo movimento. Sob a reencarnação, pode dizer ao homem de onde ele vem e aonde vai, porque está sobre a terra, e justificar todas as anomalias e todas as injustiças aparentes que a vida apresenta. Sem o princípio da preexistência da alma e da pluralidade de existências,
A maior parte das máximas do Evangelho são ininteligíveis, por isso deram lugar a interpretações tão contraditórias. Esse princípio é a chave que deve restituir-lhes seu verdadeiro sentido.